Erosão ameaça destruir casas de famílias que moram em área de risco no Jardim Novo Mundo 2, em Goiânia. De acordo com a Defesa Civil, a próxima chuva pode agravar ainda mais o problema. Sem ter para onde ir, as famílias que moram no local cobram uma posição do poder público. Outras informações agora nessa reportagem de Lucílio Macedo. A ocupação no Jardim Novo Mundo 2, em Goiânia, tem hoje 400 famílias e, segundo a Defesa Civil, está em uma das áreas mais perigosas da capital, por conta das erosões que ameaçam o lugar. Em novembro do ano passado, 16 famílias, que estavam na parte mais crítica, foram retiradas daqui. Elas chegaram a ficar instaladas no ginásio de esportes da Vila Pedroso. Mesmo correndo risco, esse morador resiste. Ele revela que as 16 famílias retiradas ganharam lotes da prefeitura, mas sem nenhum apoio para construir as suas casas. Lá elas ganharam lotes, porém não ganharam nenhuma estrutura, né? Não ganharam a casa construída, nenhuma estrutura elas ganharam. Então, nós estamos aqui, continuamos. E não queremos sair daqui porque pode ocorrer a mesma coisa que ocorreu com essas famílias que foram lá para Monte Serra 4. Olha só, a gente tem acesso agora pela primeira parte da ocupação e olha o estrago que a primeira chuva, há 50 dias, fez nesta parte. A água da chuva chega aqui com muito entulho. Isso gera uma destruição muito maior. E essa parte aqui já ameaça aquela casa, aquele pequeno barraco ali. Esse lado aqui também algumas casas, alguns barracos improvisados. E a erosão vai alastrando. Lá é o ponto mais crítico. Olha só, a gente chega aqui nesta parte. Olha só a quantidade de entulho que foi jogado aqui por conta da força da água da chuva. E a gente vê aqui que é uma ameaça muito grave e séria para outras famílias. Nesta parte aqui, até o lado esquerdo, cerca de 100 famílias. Uma verdadeira cratera, uma erosão muito grave, bem próximo ao córrego. Segundo a Defesa Civil, a próxima chuva pode ser fatal. O impasse entre a União e a Prefeitura de Goiânia continua. Esta é uma área que pertence ao governo federal e nenhuma medida pode ser tomada pelas autoridades municipais em relação à infraestrutura sem a prévia autorização da Justiça. A grande quantidade de entulho e lixo só traz mais risco às famílias que não têm para onde ir. A gente não é contra sair daqui não, mas a gente é contra sair, igual vocês veem, é uma área de risco mesmo, mas do jeito que está, que eles vêm, não... A Defesa Civil falou, mas não dá na providência, sabe? Não fala para onde a gente vai, se vai dar uma casa, se a gente vai ficar no lugar seguro, como que... Isso eles não falaram também. E aí, estamos no período chuvoso, vamos esperar o pior acontecer no que depender do Jornal do Meio-Dia? Não. Por isso, nós vamos conversar ao vivo com a Defesa Civil agora, nesse local. Vivian Maia, boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Olha, o cenário é mesmo impressionante. São centenas de casas e de barracos, como esses aqui atrás de mim, construídos em um morro aterrado com entulho. Dá para ver daqui que são várias camadas de material como resto de construção. Tem aqui também pneus, tem lixo doméstico e lá embaixo, agora você confere nas imagens do nosso drone, moravam 16 famílias que já foram retiradas, como nós mostramos na reportagem. Mas tem muitas outras famílias que estão vivendo aqui, dormindo e acordando com o risco de um desmoronamento e de problemas, porque a estação chuvosa ainda está só no começo. A Defesa Civil, o Francisco Vieira, responsável pelo órgão, já esteve aqui, tem monitorado essa área, que é considerada uma das mais perigosas de Goiânia, e relatou as providências que devem ser tomadas. Quais são elas? Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Luciana. A Defesa Civil tem comunicado às demais secretarias da Prefeitura que necessitaria de retirar essas famílias daqui devido ao local ser inapropriado para moradias, né? Como já disse anteriormente, é uma área do governo federal, há uma ação judicial feita pelo Ministério Público Federal que recomenda que retirar essas famílias e fazer reintegração de posse. Mas, como disse anteriormente, também a Prefeitura, por enquanto, está de mãos atadas. A gente vem acompanhando, a Prefeitura vem assistindo a gente para estar dando atenção a esse local aqui, para não ocorrer risco de perder vidas aqui. Então, a Defesa Civil vem monitorando, vem acompanhando toda a situação dessas famílias nessa área que a gente considera mais crítica dentro de Goiânia.
Francisco, a recomendação então da Defesa Civil é pela desocupação do local, pelo menos da área mais crítica ali embaixo. O Francisco também, xará aqui do outro, é morador e vai contar pra gente o problema que isso gera, porque existe a necessidade de sair, mas vocês não têm para onde ir. Exatamente, Vivian. Existe a necessidade de sair devido ao risco que tem por parte da área, que se encontra numa área que está em risco. Mas essas famílias vão para onde? As famílias 16 famílias que foram retiradas para o Monte Serra 4, foi entregue o lote, mas tem muitas delas que nós temos contatos por telefone que falam que até hoje não tem como construir. Né? Quer que adiantar um lote, mas não dá condição de construir sua moradia. E nós estamos aqui em busca dessa dignidade. Vai para onde? Que local? Né? Para um ginásio, como ficou a parte da família um bom tempo. Então, infelizmente, o jeito é continuar dormindo, acordando com o risco, mas pelo menos está debaixo de um teto de uma casa, porque não temos para onde ir. Vamos mostrar aqui, olha, à minha direita tem algumas casas que estão bastante ameaçadas. Aquela ali embaixo é uma delas, até porque a erosão já está chegando na área, vai acabar engolindo a casa. E também dá para a gente ver que o solo tem a divisão certinha de todas as camadas e já não está estável. O solo ele é levado pela enxurrada cada vez que chove. E na área onde viviam as 16 famílias, agora eles até construíram uma horta e estão vigiando para que novos barracos não sejam construídos aí nessa área mais embaixo. Mas o perigo continua para quem está aqui em cima. Almir, Luciana, o que eles mais querem saber é o seguinte: tem que sair? Tem. Existe o risco? Existe. Mas sair para onde? Vivian, o que não dá para entender, inclusive nós estamos vendo cenas aí de crianças nesse local tão perigoso, em meio a esses entulhos, um risco enorme. O que não dá para entender, sendo ou não uma área federal, estando ou não na justiça, o que impede o poder público de buscar imediatamente uma solução para essas famílias, porque não é a primeira vez que o Jornal do Meio-Dia alerta para esse risco. Estamos no período chuvoso e que a justiça também seja mais ágil em definir a vida desses seres humanos que estão correndo sim risco e aguardando toda a burocracia, porque se trata de uma área federal, né, Almir? E são várias etapas de um mesmo problema, né, Luciana? Primeira etapa, a omissão do poder público em não dar moradia digna para a população, né, para quem precisa de moradia. Segunda omissão, né, por que permitiram que essas pessoas ocupassem, né, esse local que é indevido, que é impróprio? Terceira omissão, nós estamos falando de vidas, gente, que estão aí correndo o risco de vir uma chuva, um temporal muito forte aí e haver uma inundação e gente morrer, perder a vida por conta da omissão do poder público, né? E aquela empurra, né, Luciana? A prefeitura não pode fazer nada porque a área é federal. O governo federal não se manifesta. Gente, nós temos que sair, né, dessa encruzilhada e achar uma solução. O tempo está fechando, as chuvas estão vindo e temos que achar uma solução para evitar o pior. Pior que aconteceu essa semana, que a gente vai mostrar daqui a pouco no Jornal do Meio-Dia, por conta da omissão do poder público, de obras sem manutenção, uma escrivã da Polícia Civil morreu por causa de uma tampa de bueiro que estava lá com um desnível muito grande, ela se desequilibrou e acabou caindo. Vamos, quer dizer, é mais um exemplo, né, de omissão do poder público. Vamos, inclusive, ouvir familiares dessa vítima. Nós estamos encerrando essa participação ao vivo. Muito obrigada, Vivian, e também representantes da Defesa Civil. Você continua acompanhando cenas aéreas aí na nossa parceria com o portal Dia Online. O drone registrando de cima toda a situação caótica do Jardim Novo Mundo 2. Mais uma vez, o Jornal do Meio-Dia alertando para esse estado em que vivem essas famílias. E mais uma vez esperando uma solução. A gente não vai desistir, nós esperamos que não aconteça o pior para a gente ter que mostrar aqui no Jornal do Meio-Dia.